Graça e paz, irmãos. Hoje, o tema do nosso vídeo é... Ela falou assim mesmo. E aí, pessoal? Eu sou o Rafa. Eu sou a Bia e esse aqui é o nosso canal Cristomania. E o tema do nosso vídeo de hoje é perdão. Será que você perdoa? Será que você está disposto a perdoar o seu irmão se ele fizer alguma coisa com você? A gente vai ver isso aqui agora. Eu vou trazer logo o versículo-chave, né, do nosso vídeo, que está em Mateus, capítulo número 6, e os versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Porque se Deus, Ele pode nos perdoar, por que a gente não pode perdoar o nosso irmão? Por mais que seja grave o problema, né? A gente tem que perdoar. Deus, Ele nos ensina ao perdão. Então o perdão é necessário, velho. É necessário para as nossas vidas. É fácil. É uma atitude, né? Fácil. Porém, na hora de fazer, se torna complicado. Porque vai de encontro a uma coisa que todos têm, que é o orgulho. O orgulho impede da pessoa ir pedir perdão. Um exemplo, Bia, ela me magoou de alguma forma. E aí, eu não chego pra ela pra falar, pô, Bia, você fez isso e me magoou. Pode até gerar nela, tipo assim, pô, velho, não foi minha intenção, não me perdoe se eu fiz isso. Mas não, por causa do orgulho, Bia me magoou. Não, eu esperava de qualquer pessoa, menos de Bia, isso, eu não quero mais contar com ela. Não, isso não é uma atitude de pessoas maduras, né? Sabemos que perdoar não é esquecer. Verdade. Às vezes a pessoa fez alguma coisa com você e você não esqueceu. Mas quando você lembrar disso, que você não lembre com mágoas. Porque se você lembrar com mágoas, você não perdoa. Não perdoa mesmo. Não perdoa. Eu acho que o problema da pessoa que lembra do que você, por exemplo, do que a outra, né, fez pra ela, é remoer uma situação que já passou e que muitas vezes até vocês já conversaram, né? A pessoa já conversou, não, já tá tudo resolvido. Mas aí do nada eu lembro que a pessoa me fez há 5 anos atrás. E aí eu fico remoendo e toda vez que eu olho pra ela eu lembro de novo. Cara, tem vezes que isso é só uma influência do ser humano mesmo. Mas às vezes tem uma influência espiritual a respeito disso, né? Porque sabemos que o inimigo das nossas almas, ele não se contenta com uma pessoa que vive em paz com a outra. Porque ele quer ver a discórdia, ele é o semeador da discórdia. Então, às vezes, isso acaba atrapalhando um bom relacionamento devido a relembrar coisas que já passaram, entendeu? Precisamos realmente reavaliar como é que está o nosso relacionamento com as pessoas. Se alguém me magoou, que eu venha pedir perdão, para até limpar meu coração mesmo, me deixar livre, né, de qualquer culpa. E também tem gente que faz assim, poxa, eu não quero mais falar com aquela pessoa, não quero mais falar. Aí, quando chega na Santa Ceia, fica meio que, e agora? O que eu vou fazer? Se eu não tomar ceia, as pessoas vão achar que eu tô em pecado. Aí chega assim, olha, meu irmão, me desculpe, tá? Me desculpe pelo que eu fiz com você, porque aí abraça aquela coisa toda. Aí a pessoa termina o culto, ou então chega em outro dia, outro culto. A pessoa chega lá e fala em você. Você age como se não tivesse perdoado ela ainda. Exatamente. Vamos perdoar enquanto há tempo, sabe? Aproveitar mesmo. Agora que Jesus ainda não voltou. E às vezes pode ser tarde demais, né? Pra pedir perdão. Muitas vezes a pessoa já ofendeu. Aí tipo assim, eu não vou perdoar. Não quero perdoar. Mas aí, para que no outro dia acontece alguma coisa com essa pessoa. Você vai ficar com remorso, vai ficar com aquela coisa assim no coração. Sentimento de culpa. Eu não acredito que eu vou ter perdoado. Gente, vamos ter cuidado com essas coisas mesmo. Vamos cuidar muito do nosso relacionamento. Manter a paz com todos, seguir a paz com todos. Na santificação, porque sem isso a gente não vai vir a Deus. Galera, se vocês curtiram esse vídeo, tá? Se inscrevam no nosso canal. Deixe seu like aqui embaixo. Se você não gostou, também faz isso. Deixe seu like aqui também, porque a vida do cristão é feita de renúncia, tá? Evangelho é renúncia. Evangelho é renúncia. Então, por favor, comentem o que vocês acham do nosso vídeo, se vocês acham que a gente precisa melhorar alguma coisa. Estamos aqui abertos para críticas construtivas.
Compartilhe com seus amigos, não se esqueça disso, tá? Porque ajuda a gente pra caramba. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo, beleza? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Acho que tem uma dança que não tem muito nada a ver com Não sei o que tudo, né? Mas tudo bem.